a todos aqueles que vão nos acompanhar ao vivo nessa conversa online que teremos essa noite no nosso projeto Unidos por Arthur Alvim. Como vocês já sabem, os seguidores mais comuns que temos, Unidos por Arthur Alvim é um projeto criado e idealizado por Edina Vieira Bueno o ano passado, no início da pandemia, com a proposta de trazer mais conhecimento, mais informações, mais atualizações para as pessoas que nos acompanham, né? Como ontem, dia 15 de março, foi considerado o Dia da Escola, nós trouxemos para a nossa conversa de hoje uma convidada muito especial, uma educadora, ela mesma, vou deixar que ela mesma conte a história dela, e é uma homenagem assim múltipla, né? É uma homenagem do nosso projeto a mais uma mulher protagonista, é uma homenagem à primeira diretora da escola técnica que nós temos no bairro. Então é uma homenagem multifacetada que nós temos hoje, como nós queremos fazer todas as oportunidades que nós tivermos assim em termos de reconhecimento de pessoas que estão na sociedade para agregar. Eu já vi que ela já entrou. Boa noite, Guilmar. Que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nesse projeto. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada. Institucionais da ETEC, Tereza Nunes, aqui no nosso bairro. Vamos ver, já estou chamando a nossa convidada. Eu estou vendo as plantas da minha convidada, mas ainda não estou vendo a convidada. Eu acho que a câmera dela... Achou! Agora vi! Achei! Tudo bem, Inês? Tudo bem, e você? Tô bem, você me ouve bem? Ouço, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem também, te vendo bem. Tô vendo uma bela samambaia ao fundo. Tem várias. Maravilhosa samambaia ao fundo. Gente, eu posso garantir para vocês que não é artificial, viu? Se está na casa da Inês, não é artificial, porque a casa dela é um jardim botânico de plantas, né, Inês? Agora mais ainda, né? Com a pandemia, a gente acaba se distraindo um pouco com as plantas também. Eu não entendi o que você falou. Com a pandemia, a gente acaba se distraindo um pouco com as plantas também, né? Passando tempo, mexendo nas plantas. Planta também acaba sendo companhia, né? Oi, como? Dá um trabalho danado, mas vale a pena. Certamente. Sua sala sempre foi muito cheia de plantas, né? Então a gente chegava sempre na sua sala, sempre tinha o prazer de encontrar com as plantinhas por lá, né, Inês? E tem plantas lá da escola que estão aqui ainda. Ah, é? Na tua casa, verdade? Então, Para quem. Então, como eu disse para vocês, a Inês, ela foi convidada pela gente, pelo projeto, porque ela foi a primeira diretora da ETEC daqui do nosso bairro. Quando a Inês veio para cá, ainda era ETEC Arthur Alvim, não era ETEC Tereza Nunes, era ETEC Arthur Alvim, né, Inês? Mas eu não vou falar nada sobre isso, eu quero que você mesma conte pra gente. Primeiro a sua trajetória, como é que a menina Marinês chegou a ser a Marinês profissional de hoje, essa educadora maravilhosa de hoje? Como foi isso? Queria que você contasse um pouco dessa trajetória, depois a gente fala dessa coisa de ser diretora, tá bom? Combinado? tá, combinado. Bom, eu sou filha de curso técnico, né? Porque eu fiz o antigo e bom magistério, que é um curso que faz falta hoje em dia na formação dos professores. Então, era um curso técnico na década de 80, né? Então, saí do magistério direto para as salas de aula do ensino fundamental 1, na época chamava primário, né? Mas vamos falar fundamental para não entregar a idade. E trabalhei durante 7 anos com crianças de primeira a quarta série, geralmente focada no que se chamava terceira série, que hoje é o segundo ano, né? E, aliás, quarto ano hoje. E aí
Em 92, por uma questão familiar, eu saí do magistério e assumi uma representação comercial que era do meu pai, que faleceu em 91. Fiquei 9 anos fora do magistério, dei tudo que eu tinha, jurei que nunca mais colocaria meus pés numa escola ou numa sala de aula. Mas como a gente não escreve os nossos caminhos, e sim são desígnios de Deus, da espiritualidade, das energias, deem o nome que cada um der na sua crença, num dos perrengues da minha vida, numa época de vacas magras, magérrimas, eu fui convidada por uma amiga a dar aula na escola que ela trabalhava, no Belém, na Álvares de Azevedo, uma escola particular, que na época, em 2001, havia retornado ao supletivo a matéria de artes. E isso já era o mês de abril, e a escola estava sem professor, porque eles não encontravam um professor que pudesse assumir só 4 aulas no período noturno. E eu, nas vacas magras, qualquer picuá que entrasse, valia a pena. E meses antes eu tinha trabalhado numa empresa durante 4 meses do quê? De material escolar, carteiras escolares. Que inclusive lá na Tereza Nunes nós temos carteiras dessa fábrica. São aquelas azuis. E então eu já estava voltando de uma forma ou outra para o ambiente da escola, e ouvir aquele zum, zum, zum de alunos, eu comentava com as pessoas próximas a mim, que eu falava, nossa, esse cheiro de escola está mexendo comigo. Eu entrava e eu sentia cheiro de escola. Quem é da minha geração vai entender o cheiro que eu sentia, o cheiro da Coca-Cola na garrafinha de plástico das lancheiras antigas. Era o cheiro que eu sentia quando eu entrava nas escolas. Bom, 2001 assumi essas aulas. À noite eu trabalhava na Italian Coffee em 2001, na área comercial. E passei aquele ano trabalhando de dia, como gerente comercial, e à noite ia dar aula. E eu comecei a ver que a ansiedade dos dias de dar aula começaram a ficar cada vez maiores. Até que eu entendi que era aquilo que eu queria fazer, que era aquilo que iria me preencher, que eu iria me sentir feliz. E nesse meio tempo eu vi o concurso do Centro Paula Souza, que até então eu não sabia o que era Centro Paula Souza, morando a um quarteirão do Camargo Aranha. Eu sabia o que era ETEC Camargo Aranha, que na época era ET, né? Mas vi lá no jornal ET São Paulo, a minha formação, Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas, para o curso de turismo. E eu sempre gostei de turismo e era matéria folclore, que eu amei na faculdade essa matéria. Fui lá, me inscrevi, fiz o concurso, passei. Em dezembro, em janeiro me chamaram, e lá fui eu. Pedi demissão na empresa para assumir 4 aulas no Paula Souza, em fevereiro. Em março eu já estava com a carga completa, já tinha ampliado para o Camargo Aranha e para o Aprígio Gonzaga na Penha. E aí não saí mais. Aí foi só me aperfeiçoar e estudar, conhecer a instituição e cheguei onde cheguei. Aí fui atrás de qualificação, então fiz 3 pós-graduações, fiz mais uma licenciatura em pedagogia, que eu sou formada em artes, e a partir daí foi o meu crescimento. Então eu entrei no Paula Souza em 2002, eu faço 20 anos de Paula Souza o ano que vem. Parece é uma vida, né? E parece que foi ontem. Lembro o primeiro dia. É uma vida. Agora eu pergunto, agora é a fase 2 aqui da nossa live. E como essa professora chegou para a direção da escola? Pois é, nunca sonhei em ser diretora. Nunca, né? Em 2006,
2006, eu fui fazer a primeira pós que eu fiz foi em coordenação pedagógica e direção escolar, gestão escolar. E eu gostei da pós, mas não tinha intenção de, né? E um dia, fazendo comentário com uma antiga supervisora do Paula Souza, a professora Soeli, ela fez o seguinte comentário para mim. Ela falou: olha, se você não concorda com o que está sendo feito na unidade, eu acho que você tem que se qualificar e ser diretora para fazer do jeito que você acha que tem que ser feito. E aquilo me gravou. 2007 eu fiz a qualificação para direção, que no Paula Souza não é um concurso público como na Secretaria da Educação. A gente passa por um outro processo que chama qualificação para direção. Fui qualificada e passei pela eleição na ETESP, na ETEC de São Paulo, lá na Avenida Tiradentes, mas não no intuito de vencer a eleição, só para participar do processo. E na época o diretor, desculpem gente, é minha cachorrinha, que o pessoal anda aqui no prédio e ela late. Tá ligada. Tá ligada, O professor Carlos ainda podia ficar mais um mandato, então, na realidade, eu me inscrevi para verificar como é que era todo aquele processo, né, conhecer, participar mesmo, como um treino meu, como os meninos falam no Enem, né, treineira, e para auxiliá-lo. E fiquei em segundo lugar naquele processo. Logo em seguida, eu fui para o Telecurso Tec, nós fizemos uma implantação de um projeto grande em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e estando no projeto, me chamaram para fazer a implantação da ETEC de Santo Amaro. E eu não aceitei por causa do projeto, que eu estava muito envolvida, e também porque na época eu morava na Moca, eu ia chegar em Santo Amaro de manhã por causa do trânsito, já dando aquele bom dia por quê para todo mundo, né? O trânsito que eu ia pegar era no mínimo 2 horas de trânsito para ir, 2 para voltar todo dia, sem condições. Em São Paulo a gente tem que, infelizmente, pensar nessas questões logísticas de translado. Bom, continuei no projeto, 2 meses depois me chamaram de novo. E aí já começaram a conversa dizendo: olha, agora você não tem como negar, porque agora é dentro da sua região. E aí me entrevistaram, e no mesmo dia saiu a indicação para Arthur Alvim, que passava por um problema administrativo na época. A escola tinha 1 ano de existência, mas tinha um problema administrativo muito grande. O diretor foi afastado e eu assumi como pró-tempore, isso em 27 de outubro de 2009. E aí, assim, você vai... E eu me assustava com o tamanho do conhecimento que eu me pegava tendo naquele momento, né, para resolver todas as soluções, tanto o conhecimento de legislação, quanto conhecimento pedagógico, quanto conhecimento de gestão de pessoas, de gestão de patrimônio, e eu acabei me surpreendendo. E essa gestão escolar durou 10 anos na minha vida, até julho de 2019. Implantamos a Itaquera 2, que foi uma divisão de cursos da Tereza Nunes, né? Fui para Itaquera 2 como diretora, e lá eu fiquei até 2019. E para você, eu queria fazer um parênteses aqui, que tem muita gente entrando, mandando beijos, a Luciene, bibliotecária Tereza Nunes, a Silvana, orientadora educacional de lá, a Sandra Godinho, coordenadora pedagógica de lá, a Cida, que é a Ata, povo aí. A Célia, enfim, amigos meus. Gente, muito obrigada por vocês todos estarem aqui com a gente. O Hugo, o Natalino, todo mundo prestigiando a gente, a nossa conversa.
alguém da Kaline, que eu não sei se é a Kaline, não sei se é o marido dela, eu sei que é o Vilela Neves que está aqui acompanhando a gente. Eu não sei qual deles, mas é alguém representando a família. Aqui a Leonor, tão querida pela gente, a Leonor é Selma, enfim, muito parceiraça. obrigada. É um carinho imenso. A Luciene está falando que você faz parte da história dela, que você é uma pessoa querida que faz parte da história da vida dela, Todo né? esse pessoal faz Isso parte da minha vida. é muito gostoso, né, Inês? Passar o tempo e a gente ter esse retorno das pessoas, né? A Sandra dizendo aqui que ela tem saudade demais de todo esse tempo, né? De toda uma trajetória junto com você. Inês, dentro desse período, aí você chegou lá para ser diretora, né? Você falou que a escola tinha um problema administrativo e que você foi convidada a ir para a escola justamente para ser a diretora, dar um jeito na casa. Quais foram as suas maiores dificuldades assim que você chegou lá? Que Nossa você se Senhora. lembre? Quando eu cheguei lá, a maior dificuldade foi os funcionários, os poucos funcionários que tinham foram desligados, porque estavam ligados àquela gestão problemática. Então, num primeiro momento, eu fiquei sozinha, até a chegada, a primeira que chegou para me apoiar foi a Silvia Cuni, diretora administrativa de serviço, né, administrativo. E aí nós começamos a ver que os problemas que o próprio corpo docente havia denunciado, na realidade, eles eram 10% ou um pouquinho menos daquilo que realmente existia na escola. E aí a gente foi investigando, foi levantando, foi fazendo balanço patrimonial e foi abrindo portas que eram trancadas na escola e a gente foi vendo que o problema era muito maior do que a gente imaginava. E, ao mesmo tempo, eu tinha turmas se formando na escola, as primeiras turmas da Tereza Nunes, que ainda saíram como Arthur Alvim, né, porque ela se transforma em Tereza Nunes em abril de 2010. Então, a gente tinha alunos se formando e eu tinha que fazer toda a certificação desses alunos, mas com aquele pouco tempo que eu tinha, ainda tinha que prover aulas de laboratório para eles, que não haviam sido montados na escola. E aí eu tive parceria. Não havia laboratório na escola nessa época? Havia equipamento, mas não, eles não foram montados. E aí, um curso que, a parte de edificação, eles ainda conseguiam mais ou menos se virar. E desenho, porque era edificação com ênfase em projetos. Então, tinham as pranchetas, era mais fácil, foi mais fácil para os professores. A turma de automação, a professora Fúvia, que era diretora do Martin Luther King, hoje ela está na ETEC Belém, me cedeu os laboratórios da ETEC Martin Luther King às segundas-feiras à noite. E aí eu consegui conversar com os alunos e os nossos professores, então de segunda, em vez de eles virem para Arthur Alvim, eles iam para o Tatuapé ter aula lá com os professores. Tiveram 5 semanas de aula lá, e no retorno eles me pediram que, como prova, né, final para os professores, se eu autorizasse que eles montassem os equipamentos. Porque colocar os equipamentos para funcionar, para eles, era como se fosse uma prova do conhecimento adquirido. E eu liberei, mediante os professores estarem juntos. Então, por exemplo, os laboratórios de automação, inicialmente, quem montou foram os próprios alunos, junto com os professores. O maior desafio... Nossa, que interessante isso. Na realidade, assim, como que você conseguiu dar o start na escola para 2010? Com a ajuda destes alunos de automação da época, que estavam se formando, os alunos que estavam no ensino médio, que eram 2 turmas de primeiro ano, que estavam concluindo o primeiro ano em 2009, e todo o corpo docente, que naquele período onde o aluno já concluiu os dias letivos e eles ainda estão em fechamento de nota, a maioria ficou para me ajudar a montar a escola. Então, foi um trabalho em conjunto. Eu falo que sem o corpo docente, sem os funcionários e sem os alunos, eu não teria conseguido
pôr a escola em ordem para funcionar. Foi uma verdadeira corrente do bem, né, Inês? Foi, Todo mundo foi. de mãos dadas Fora a para ajuda, por que exemplo, da direção da faculdade. Surgindo, né? Pais que nos ajudaram muito também a pôr a escola em pé. A Alcina deve ter caído, gente. você me ouve, Inês? Ouço. Na verdade, caiu a energia elétrica aqui, então eu tô só com os dados. Então, se tiver algum problema e eu cair, Tá, eu retomo em seguida. tá bom. Mas eu tô te ouvindo. E é isso. Agora, desafios na gestão escolar você tem todos os dias, que a gente tem um apelido que é BO, né? A gente tem desafio todos os dias. Dentro de uma escola, eu falo que não tem agenda, é diferente de um trabalho em que você consegue agendar as suas atividades. Hoje eu vou fazer isto no período da manhã, vou fazer tal atividade no período da tarde. Numa escola você não tem isso, porque você lida com pessoas, o seu material de trabalho são pessoas, são alunos, são professores, que além, né, ali de toda aquela convivência diária, eles também muitas vezes trazem os seus problemas e as suas angústias de casa e que, queira ou não queira, acabam estourando na escola. E você tem que, além de todos os problemas administrativos, você tem que lidar com isso também. O desafio na Uma gestão das de uma coisas, escola, ele é diário. é o que eu ia falar para você. Dentre esses desafios, um dos primeiros, como que foi essa migração de intronização, essa coisa da escola ter que mudar de nome? Isso impactou muito na rotina do trabalho da diretora? Olha, na realidade foi um susto, porque o Paula Souza não sabia da mudança do nome. Quem fez todo o processo de pedido da alteração do nome na Assembleia Legislativa do Estado foi o professor Emerson Nunes, que é filho da dona Tereza Nunes, né? E a gente só Na soube... verdade, foi uma sorte, né? Essa força, né? A gente só soube quando já saiu a publicação no Diário Oficial. E eu cheguei de dar aula no presídio do Butantã, que nós tínhamos um projeto de qualificação naquela época, em funcionamento pela escola. E aí os nossos... Desculpa, gente, entrou uma ligação aqui. Aí eu cheguei de dar essa aula e me falaram que eu não era mais diretora de Arthur Alvim, que tinha saído no Diário Oficial. Aí eu quase infartei. E aí na realidade era porque tinha trocado de nome a escola. E nós corremos, eu lembro que naquele dia nós corremos no Google, né, na nossa enciclopédia Google, buscando saber quem era a dona Tereza Nunes. E a gente só conseguiu verificar o envolvimento dela com as escolas de samba e que ela tinha sido uma das primeiras moradoras da Coab 1, envolvida no início do projeto da Coab 1 e tudo mais. E ninguém apareceu. Eu falei, gente, uma hora alguém vai aparecer, né? Porque alguém fez esse pedido, não foi o Paula Souza, alguém fez esse pedido. Uns 20 dias depois é que o Emerson Nunes apareceu lá na escola. Coisa, a tua câmera está invertida. Deixa eu falar uma coisa, a tua câmera está invertida. Pera, aí voltou. Ah, voltou, agora voltou. E eu vim aqui para a luz de emergência, porque
a pretinha no escuro ninguém vai enxergar, né? Fica difícil, né? Fica complicado. Só vai com os dentes. E aí ele apareceu na escola e eu brava, né? Eu falava que eu não ia atender quando aparecessem e tal. Atendi bem cara fechada. Mas aí quando eu vi a foto dela, que é uma foto que eu acho que ainda está lá na escola, que ela está com uma roupa verde e amarela, foi tirada durante uma Copa do Mundo, que eu vi o sorriso dela, me desarmou, porque é uma pessoa totalmente alegre, né? E aí a gente acabou conversando e os alunos viram a foto dela e assim como eu, na época, os alunos se encantaram pelo sorriso dela. E nós fizemos a cerimônia de entronização, que é quando você põe o nome do patrono num bem público, numa rua, num equipamento público, no dia 27 de junho, que seria o aniversário de falecimento dela. Quer dizer, na verdade, a escola mudou de nome, mas as pessoas que trabalhavam lá se mantiveram, não teve problema nenhum. Sim, não, né? não teve. A única coisa mesmo foi a mudança de nome e a parte documental, né? CNPJ, que o Paula Souza correu atrás, histórico escolar de alunos que tinham estudado concluído, que foi aquela primeira turma, saía com uma observação, antiga Arthur Alvim, e depois vida que segue, normal. Os uniformes foram mudando aos poucos, né, conforme foram entrando novos alunos, foi mudando o nome, mas a gente manteve a cor, para não ter muito problema, mesmo porque não tinha nenhum pedido de mudança de cor na época, e foi vida que seguiu normalmente. Agora, para que ela fosse chamada de ETEC Tereza Nunes, de fato, olha, levou uns 3 anos, porque era a ETEC Arthur Alvim. Era o que tinha na mente do pessoal, ETEC Arthur Alvim. Até que a gente foi insistindo, e ficou Tereza Nunes, porque como o nome é muito comprido, a gente abreviou, Tereza Nunes. Que ficou até hoje, né? Hoje no bairro é conhecido como ETEC Tereza Nunes mesmo, né? Isso. Nem todo mundo sabe o nome correto inteiro. Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira, que é um nome bem grande mesmo, né? Então ficou Tereza Nunes, o Terezão, como os alunos chamam, né? É uma característica, né, do seu trabalho na ETEC Tereza Nunes, é o pioneirismo, né, das atividades, né? Foi com você lá que também foi introduzida a merenda escolar. Era opcional a introdução, mas você abraçou a causa, né, Inês? Na realidade, a merenda ela é obrigatória pela Constituição Federal, né? Mas tínhamos um lapso aí de tempo que as ETECs ficaram sem. E quando teve que retornar, foi um momento em que nós ficamos sem cantina. Houve um problema de cantineiro, nós ficamos um período, acho que foram 6 meses sem cantina, e eu não podia deixar os alunos sem nada. E aí eu corri no Paula Souza e falei, não, eu quero a merenda. A merenda veio e a gente teve que correr, porque um dos maiores problemas na Tereza Nunes é a falta de espaço. Metade de um prédio de uma escola estadual, né, que a gente divide prédio, não tem mais área para construção, então a gente tinha que se virar com os espaços que a gente tinha. E nós tivemos que deslocar uma sala do administrativo, na época, aonde se guardava a merenda, e eu não tinha merendeira, eu não tinha funcionário na época para servir a merenda. Nós montamos um esquema e muitas vezes nós mesmos, eu, você e tantos outros, servimos merenda para os alunos. Mas eu fui a primeira a servir merenda na capital. Depois desse pioneirismo aí de servir a merenda, veio o desafio ETEC Itaquera 2, não é? Como é que foi esse trabalhar nas 2 ETECs? Você teve que ser aquela mulher que anda no fio, no circo, né? Não tem aquela que anda no fio, no circo, para não cair dos 2 lados?
A implantação da ETEC Itaquera 2 não era nossa, era da ETEC Zona Leste. Já estava na mão da ETEC Zona Leste. Só que eu fiquei sabendo que que teria os mesmos cursos de infraestrutura que a ETEC Tereza Nunes, que era infraestrutura e edificação e desenho da construção civil, que eram os meus problemas lá na Tereza Nunes. Eu não tinha espaço suficiente para os laboratórios de aula prática, e eu não tinha laboratórios de informática suficiente para atender os cursos de eletrônica, eletrotécnica, automação industrial, edificação e desenho da construção civil, pela grande quantidade de uso que esses cursos têm de aulas no laboratório de informática. A gente fez um laboratório a mais, mas eu não tinha, nem assim supria de longe a nossa necessidade. E aí eu fui surpreendida com a notícia de que na Itaquera 2 teria esses cursos. E, poxa, é tão perto, né? E não é costume do Paula Souza ter cursos correlatos tão específicos como esses, de uma escola do lado da outra. E eu fui na superintendência e perguntei essa questão, coloquei a proximidade, aí para eles, como lá a Itaquera 2 é Carmozina e a Tereza Nunes é Arthur Alvim, para eles, quem não conhece a Zona Leste, acha que é distante. E eu mostrei pelo Google Maps que não era, que dá 900 metros em linha reta. E aí eu fiz a proposta de levar os cursos de infraestrutura da Tereza Nunes para Itaquera 2, que seriam melhor acomodados lá, supriria toda a necessidade desses cursos, e abriria espaço na Tereza Nunes, não só para melhorar a infraestrutura dos cursos de indústria, mas para que a gente pudesse ter cursos na área de gestão, que exigem menos espaço físico para laboratórios de aula prática. A não só, o que se usa praticamente é o laboratório de informática. Fiz a proposta e aí foram me pedindo uma série de pesquisas com alunos, com pais, com professores, e depois de 2 meses saiu a decisão, que então os cursos de infraestrutura, professores, alunos e equipamentos, em 2015 desceriam para Itaquera 2. Só que aí, em contrapartida, eu tive que fazer a implantação, que eram os meus alunos, os meus professores, o equipamento da Tereza Nunes. Então, passou para a Tereza Nunes a implantação da Itaquera 2. E aí nós fizemos. Segundo semestre de 2014, foi o período em que a FIFA devolveu o prédio da Itaquera 2, eles devolveram entre setembro e outubro, que eles usaram o prédio lá como polo de administrativo durante a Copa. Eles mudaram e aí quando eles entregaram o prédio, a gente começou a preparar a escola para a ida dos alunos para lá em 2015. Aí, o mês de janeiro de 2015 foi o mês da mudança, né? Foram 3 caminhões lotados de coisa. Nem eu sabia que a gente tinha tanta coisa dos cursos de infraestrutura na escola para levar. É uma loucura, né? Para as pessoas que não estão acostumadas com o ambiente escolar na parte interna, é uma loucura. Só quem trabalha mesmo, quem está ali no dia a dia, que pode saber. Recentemente apareceu no Facebook uma foto dos livros chegando, eu assim abraçando os livros. Ah, eu vi! Quando aparecia livro, a gente delirava dos livros chegando. Nossa, era muita alegria tudo aquilo, né? Se você tivesse, eu sei que vai ser... Pode falar, pode falar. É assim, quando a gente trabalha com escola pública, a gente ainda, no Centro Paula Souza, a gente vive eu falo que a gente vive uma realidade privilegiada, né? Por fazermos parte da Secretaria do Desenvolvimento, por termos uma comandante como a professora Laura Laganá, que é tão especial,
por termos uma instituição de pessoas dedicadas à educação, que lutam e que são criativas, são inventivas. A gente vê que os nossos colegas estão sempre se atualizando. Não há, eu falo que no Paula Souza não há o corpo mole, né? Está sempre todo mundo se agitando, sempre todo mundo buscando uma visão nova, uma coisa nova. Basta ver o tempo que a gente levou para se adaptar às aulas online. Sabemos que ainda não é o ideal, né? Mas o ano passado, em 15 dias, nós transformamos as aulas presenciais em aulas online para atender os alunos, né? Então, a pandemia nos colocou uma quebra de paradigmas. A gente está trabalhando de casa, eu estou em teletrabalho desde março do ano passado, há 1 ano. As escolas foram para o teletrabalho, os alunos foram para a teleeducação, os professores também. Então, a pandemia colocou uma quebra de paradigma em todo mundo. Então, é uma outra gestão hoje em dia. E está todo mundo respondendo a isso, né? A gente, na educação é isso, você não pode ter medo do novo, você não pode ter medo do desafio, você não pode ter medo daquele aluno que você diz que é difícil. Todo mundo fala, fulano de tal é difícil. Era esse aluno que eu adorava. Você deve lembrar, né, que os mais complicadinhos estavam sempre em volta de mim. Porque é onde você aprende. Então, não dá para fugir dos problemas, não dá para fugir dos desafios. Imagina uma escola onde tudo é certinho, deve ser uma escola chata de trabalhar. Porque a gente só aprende quando a gente supera os desafios. E dentro da escola é isso. O que muitas pessoas, eu vejo mensagens no Facebook, mensagens no Instagram, as pessoas que não entendem da educação, metendo pau nos professores, metendo pau nas escolas. Eles não querem voltar porque não querem trabalhar. Não é isso. O pessoal não entende qual é a responsabilidade das pessoas que trabalham dentro de uma escola. A gente trabalha com pessoas, e não é 20 pessoas. Você chega a trabalhar com 600, 800 alunos num período, ou por dia. São alunos que vêm, que vão, que trazem uma história da casa deles, que muitos nossos adolescentes vêm de metrô, tanto na Tereza Nunes quanto na Itaquera. O nosso meio ali de transporte em Arthur Alvim e Itaquera é o metrô. Esse aluno está exposto. E aí ele vai vir agora na pandemia com a tristeza de perder familiares, com a tristeza de perder amigos, com tudo que está acontecendo, e o professor tem que ser acolhedor, a direção tem que ser acolhedora. Então, falar de educação é falar de afeto, é falar de acolhimento, mas, ao mesmo tempo, é falar de exigência, é puxar o aluno, é exigir. Eu lembro quando os TCCs, né, 1 ano de briga com os alunos, porque eles acham que eles não vão conseguir, que eles não vão dar conta, e choram, e tudo aquilo que a gente conhece, e pede extensão. Eu sinto falta dos alunos me pedindo extensão, porque eu tinha que ter umas 100 extensões na escola, né, Alcina? Sempre. Mas aí quando eles veem que eles foram capazes e que eles conseguiram dar conta daquele trabalho, eles se sentem vitoriosos, é melhor do que ganhar a Copa do Mundo para eles. E aí eles entendem quando a gente puxa, quando a gente exige, né? Nós tivemos um professor no meu penúltimo ano na Itaquera, ele foi contratado para dar aulas de matemática e ficou 6 meses. Me chamou muito a atenção, porque quando ele entrou, eu falei, professor, os nossos alunos aqui são extremamente exigentes. Professor, eu estou acostumado com o aluno do Estado. Eu falei, tá bom. Quando foi em julho, ele veio me pedir demissão. Porque ele não estava acostumado com aquele nível de alunos. E eram alunos de primeiro ano.
Mas são alunos que eles já entram com um propósito na ETEC. Essa é outra vantagem da ETEC. O aluno já entra com uma cabeça diferente. Ele já entra pensando lá na frente. Ele já entra pensando numa profissão, pensando no vestibular, pensando no futuro dele. E nós temos esse trabalho. Porque a gente prepara o aluno para a vida. Vida profissional, vida pessoal. Os meus planos político-pedagógico das 2 unidades, na minha missão, sempre tinha lá algo que eu colocava, que eu queria, que na minha visão, né, das escolas, é a formação do aluno crítico, capaz de olhar a sociedade e criar intervenções sociais na sua comunidade, para promover a evolução social, econômica e cultural da sua comunidade. Essa comunidade pode ser a família dele. Não precisa ser o bairro inteiro. Mas se ele conseguir melhorar a vida da família dele, se ele conseguir incentivar a mãe a voltar a estudar, quantos pais nós não tivemos na escola que vieram estudar depois de seus filhos entrarem na ETEC? Vieram fazer curso técnico, vieram fazer o EJA com a gente, o EJA técnico, que nós tivemos 2 turmas. Então, quantos alunos não promoveram esta mudança social na sua comunidade, que para muitos foram as suas famílias? E a gente tem histórias riquíssimas de alunos que fizeram isso. Então, é isso que vale a educação, não é nem o índice de alunos que entraram na USP, a nota do Enem, tudo isso é importante, mas na minha visão, é a capacidade que eu dou ao aluno de olhar o mundo e propor soluções e intervenções nas comunidades.